Chegou o tão pedido Moto G6 Plus da Motorola. Sim, o smartphone de 2018, que atualmente está com preço muito bom, chegou por aqui. Ele foi enviado pela Motorola, a qual somos muito gratos por nos enviar todos os aparelhos que a gente pede. Eles dão um jeito e aí mandam para nós. Diferente de algumas sul-coreanas aí, né? Mas enfim. A gente vai tentar trazer mais aparelhos diferentes de algumas outras marcas e pede aí nos comentários qual smartphone você quer ver aqui no Roda Liso, que a gente vai tentar ao máximo trazer aquela Sung lá aqui para os vídeos, tá bom? No programa Roda Liso aqui da Oficina da NET, você vai ver se o smartphone consegue atingir uma quantidade mínima de frames por segundo, em qual resolução, qualidade gráfica, além de mostrar o tempo total que você vai poder jogar até a bateria esgotar. E no final de cada jogo a gente vai definir se ele não roda, roda ou roda liso. E os jogos que a gente testou por aqui foi o Arena of Valor, Asphalt 9, Cyber Hunter, Free Fire, Mortal Kombat, PES 2019, PUBG, Bros of Survival, Standoff 2, Shadowgun Legends e o Fortnite. E a pergunta que a gente vai responder por aqui é se o Moto G6 Plus é bom para jogos. Bem, ele foi lançado oficialmente em abril de 2018. Vem equipado com processador Snapdragon 630 com 4 núcleos 2.2 GHz e mais 4 1.8. Ele tem memória RAM de 4 GB, armazenamento interno de 64. Esse processador foi lançado junto com o Snapdragon 660, porém ele é uma versão mais baixa e tem 20% a menos de performance, segundo a própria Qualcomm. A tela de 5.99 polegadas é Full HD Plus sem o notch. Sim, aquele tempo poucos smartphones tinham. E a bateria de 3.200 mAh rodando Android Pie. Essas são as especificações importantes para o teste Roda Liso aqui na Oficina da NET que você precisa saber. Você chegou até aqui? Inscreva-se, ajude o canal a chegar aos 100 mil inscritos logo. Com a ajuda de vocês a gente cresceu um bom número nas últimas semanas, então faz essa força aí, compartilhe esse vídeo com seu amigo que também joga e pede para ele se inscrever. A melhor análise de games em smartphones você só encontra aqui, então acompanhe-nos. Agora, sem mais delongas, vamos aos testes do Moto G6 Plus. E o primeiro jogo analisado foi o Arena of Valor. Ele é fixo nos 30 FPS, mas foi tão bem, aliás, que manteve 100% de estabilidade com os 30. O processador ficou em 17% e durante o teste ele consumiu 760 MB de memória RAM, fez download e upload de apenas 30K. Em bateria ele consumiu 499 mAh, o que resultou numa autonomia de 6 horas e 20 minutos. O Moto G6 Plus roda liso o Arena of Valor. O segundo jogo analisado foi o Asphalt 9. Ele pegou 27 frames a uma estabilidade de 80%. O uso do processador ficou em 10 e durante os nossos testes foram consumidos 997 MB de memória RAM. Ele fez download de 5 MB e upload de apenas 300K. Em bateria ele consumiu 514 mAh. Resultou numa autonomia de 6 horas e 10 minutos. O Moto G6 Plus roda o Asphalt 9 com os gráficos no máximo. O terceiro jogo analisado foi o Cyber Hunter. Ele pegou apenas 15 frames a uma estabilidade de 60%. O uso do processador ficou em 18 e durante o teste ele consumiu 958 MB de memória RAM. Fez download e upload de 1 MB. Em bateria ele consumiu 772 mAh, o que resultou numa autonomia de 4 horas e 10 minutos. O Moto G6 Plus não rodou o Cyber Hunter com os gráficos no máximo. Aliás, ele foi muito mal, sem condições de jogar assim. Fizemos outro teste com os gráficos com tudo no mínimo e ele pegou aí na faixa dos 30 FPS com uma estabilidade de 70%. Lembrando que o jogo chega até 60 frames, mas com os gráficos no mínimo ele pegou a metade. O quarto jogo analisado foi o Free Fire. Ele pegou 50 frames com uma estabilidade de 91%. O uso do processador ficou em 19. E durante os testes ele consumiu 670 MB de memória RAM, fez download de 1 MB e upload de 460K. Em bateria ele consumiu em média 614 mAh, que resultou numa autonomia de 5 horas e 10 minutos. O Moto G6 Plus apenas roda o Free Fire com os gráficos no máximo. O ideal então é você diminuir os gráficos um pouco, mantendo a taxa de 4 no 60, para garantir aquela melhor experiência.
Ele teve travamentos bruscos, principalmente quando você pega um veículo e há necessidade de renderizar mais rápido as texturas. Mas será de boa para você jogar o Free Fire no Moto G6 Plus. E aí, você tá até agora aqui e não deixou o like? Deixa o like aí, meu amigo, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Também te inscreve no canal para ver mais vídeos recentes de testes de jogos e reviews em smartphones. E o quinto jogo analisado foi o Mortal Kombat. Ele foi um dos mais pedidos como jogo novo para analisarmos aqui, com a solicitação que a gente fez lá pelo Stories do Oficina da Net Oficial no Instagram. Se você quiser indicar um game, vai lá, segue a gente e comenta em uma foto de smartphone. Bem, ele pegou 59 frames com uma estabilidade de 90%, o uso do processador ficou em 12. Durante os testes ele consumiu 747 MB de memória RAM, fez download de 1 MB e upload de 200K. Em bateria ele consumiu 500 mAh, que resultou numa autonomia de 6 horas e 20 minutos. O Moto G6 Plus rodou liso o Mortal Kombat com os gráficos no padrão, conforme já havíamos testado ele em outros smartphones por aqui. Estamos vendo se esse game será o padrão dos 10 jogos que a gente vai analisar ou se a gente vai trocar ele pelo Bully, que também foi bastante solicitado. Comenta aí então qual deles você prefere aí no vídeo. E o sexto jogo analisado foi o PES 2019, que pegou apenas 25 frames a uma estabilidade de 70%. E o uso do processador ficou em 20. Durante os testes ele consumiu 630 MB de memória, fez download e upload de 100K. Em bateria ele consumiu 670 mAh, o que resultou numa autonomia de 4 horas e 50 minutos. O Moto G6 Plus não roda PES 2019. O nosso padrão de testes é 60 frames com os gráficos lá no máximo. Fizemos também o teste com os gráficos no padrão e aí ele atingiu 42 frames a uma estabilidade de 90%. Esse é um valor que você poderá desempenhar um bom jogo sem travamentos bruscos. E aí ele consumiu também um pouco mais de bateria, são 730 mAh, que vai dar uma autonomia de 4 horas e 20 minutos. Mas ok, né? E o sétimo jogo analisado foi o PUBG, que pegou 30 frames a uma estabilidade de 90%. O uso do processador ficou em 24. Durante os testes ele consumiu 800 MB de memória RAM, fez download de 1 MB e upload de 200K. Em bateria ele consumiu 710 mAh, que resultou numa autonomia de 4 horas e meia. O Moto G6 Plus não roda o PUBG com as configurações de gráficos no mínimo, a resolução Full HD e taxa de quadros em 60 frames. Aqui é o nosso padrão por aqui. Também colocamos o jogo no padrão com os gráficos no mínimo e não capado como o GFX Tool. Aí ele pega 32 frames a uma estabilidade de 90% com os gráficos no mínimo. É suficiente para algumas pessoas e vai conseguir jogar sem muitos engasgos devido à estabilidade, mas está longe de ser bom para esse jogo. O oitavo jogo analisado foi o Rules of Survival, que pegou 25 frames a uma estabilidade de 40% e o uso do processador ficou em 15. Durante os testes ele consumiu 1330 MB de memória, fez download e upload de 1 MB. A bateria ele consumiu 620 mAh, que resultou numa autonomia de 5 horas e 10 minutos. O Moto G6 Plus não rodou o Rules of Survival em nosso padrão de teste, que é com os gráficos tudo no Excellent, taxa de QPS no Ultra, além das configurações de sombra e resolução em HD. Aliás, ele ficou muito baixo. Se você rodar com os gráficos no baixo, taxa de quadros no Ultra e uma resolução Poor, vai pegar aí 40 frames a uma estabilidade de 94%. Ainda não é algo que seja realmente fluido e não ganharia um roda liso, mas é suficiente para jogar pela estabilidade. O nono jogo analisado foi o Shadowgun Legends. Ele pegou 10 frames com uma estabilidade de 30%. E o uso do processador ficou em 12. Durante os nossos testes ele consumiu 995 MB de memória, fez download de 150K e upload de 100K. Em bateria ele consumiu 650 mAh, que resultou em uma autonomia de 4 horas e 55 minutos. E o Shadowgun Legends, com os gráficos no máximo, pegou 10 frames, com o máximo que deveria ser 60, então o selo é um não roda. Com os gráficos no mínimo, ele pegou 38 a uma estabilidade de 88%, que é jogável. E ao contrário do Cyber Hunter e Rules of Survival, os gráficos não ficaram tão ruins assim. Com os mais frames, ele também gasta mais bateria e vai pegar uma autonomia de 4 horas para você jogar. E o décimo jogo analisado foi o Standoff 2. Ele pegou 35 frames a uma estabilidade de 88%.
Ele usou 12% de processador e consumiu 720 MB de memória RAM. Fez download de 6 MB e upload de 1 MB. Em bateria ele consumiu 740 mAh, que resultou numa autonomia de 4 horas e 20 minutos. Standoff 2 com os gráficos no máximo ficou entre um não roda e roda. Pela estabilidade vamos considerar então um roda. Você precisa baixar esses gráficos para jogar com melhores frames. Contudo, no mínimo ele pega 55 FPS. Fortnite roda no Moto G6 Plus. A gente testou o Fortnite, que instalou mas não rodou. A mensagem de erro é que a GPU do dispositivo também não é compatível, portanto, Fortnite não roda no Moto G6 Plus. O veredito do Moto G6 Plus é que se ele se saiu mal. Como dito no início do vídeo, o Snapdragon 630 é inferior ainda ao 660 e de fato não serve para jogos, mas se você não tiver problemas em jogar em 30 frames com os gráficos do mínimos, então tudo bem. Mas para os nossos testes ele foi mal, e o nosso selo oficial é um não roda. Dos 10 jogos que analisamos, ele pegou 2 roda liso, 3 roda e 5 não roda. Apesar de ser um bom valor para comprar ele em vista do que tudo que ele oferece, hoje a gente consegue pegar um G7 que custa um pouquinho menos e pega um pouco mais de desempenho. E se você quiser ir mais além, um Redmi Note 7, um Zenfone 4, um Zenfone 5 ou até mesmo o Motorola One Vision serão smartphones que vão entregar mais desempenho. E você? Gostou dos testes do Moto G6 Plus? Deixa um like no vídeo e comenta abaixo o que achou do desempenho do smartphone. Se é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, você vai ver bastante testes de smartphones, tecnologia e também hardware. Marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!